Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a estratégia Larry Williams no PhoenixBot. Essa estratégia é muito utilizada em ações e também em ativos futuros, como o mini índice. Grandes traders utilizam e divulgam essa estratégia. É possível operar day trade e também swing trade com a estratégia Larry Williams. Inclusive, ela é mais utilizada no swing trade. A lógica da estratégia utiliza a média exponencial com o período 9 e verifica o comportamento dos candles em conjunto com a média. Temos quatro estratégias Larry Williams, a 9.1, a 9.2, a 9.3 e a 9.4, cada uma com a sua característica. O melhor de tudo é que no Fênix você não precisa conhecer a lógica da estratégia. Você simplesmente verifica, através do otimizador do MetaTrader 5, qual estratégia é melhor para o ativo selecionado e encontra o melhor time frame a se usar. O resto, o Fênix calcula e executa a estratégia para você. Vamos verificar nosso indicador no gráfico. Então, primeiramente, eu vou incluir o indicador do Larry Williams. Então, aqui eu tenho o indicador PhoenixBot Larry Williams MM9. Vou arrastar para o gráfico. E aqui no indicador eu tenho os parâmetros. Lembrando que todos os indicadores do Fênix, os parâmetros são os mesmos no PhoenixBot. E com isso, facilita muito a visualização dos possíveis trades e configuração da estratégia no Fênix. Então aqui nós temos a escolha da estratégia. Então, nós temos aqui as quatro estratégias para poder escolher. Vou deixar aqui a 9.1. Temos também o tipo de preço e o método para cálculo da média. Esses parâmetros são os parâmetros que foram realizada a estratégia como padrão. Então, é o preço de fechamento e a média exponencial. Porém, aqui eles ficam abertos se você quiser otimizar e encontrar outra combinação, se assim ficar melhor o resultado. E também temos aqui para habilitar a saída pela estratégia Larry Williams, pois essa estratégia ela tem tanto o stop gain quanto o stop loss, você pode deixar que ele calcule automático. E aqui nós temos, para visualização no gráfico, a saída que seria o stop gain. Então, primeiro vamos ver as entradas com a estratégia 9.1, vou dar um OK aqui. Então, ele mostra as setas. A seta verde indica um sinal de compra e a seta vermelha é um sinal de venda. Né? Então, aqui eu estou utilizando o mini índice com um time frame de 6 minutos. Esse time frame ele foi otimizado para a estratégia e por isso que foi encontrado. Então, assim, a gente consegue ver qual time frame fica melhor para a estratégia. Então, aqui nós só temos os sinais de entrada. Eu vou habilitar agora o sinal de saída, que aí nós podemos ver aonde seria a entrada e saída pela estratégia. Então, aqui eu teria uma compra, quando rompesse o máximo desse candle, e na seta rosa, ele indica que seria a saída da compra, que seria aqui. Ó. Então, esse trade, ele teria dado aqui, né, 230 pontos. Então, ele realiza a compra aqui na seta verde, rompendo aqui a máxima do candle anterior, e quando ele tem a seta rosa, ele indica que é se foi uma compra anterior a ele, é saída da compra, então ele mostra aqui, ó, sinal de saída da compra. A seta vermelha é uma venda e a seta rosa em seguida, sinal de saída da venda. Né? Então, o sinal de saída, ele segue uma lógica, então para todas essas quatro estratégias, existe somente um sinal de saída, então seguiu a lógica, deu o sinal, ele vai mostrar. E para a entrada nós temos quatro tipos de sinais, né, quatro características aí diferentes para poder realizar a estratégia. Então, olha nesse dia aqui, ele deu aqui uma venda, que foi aqui a hora que rompeu a mínima do candle anterior, e se fosse levado aqui até o final aqui, teria aqui um movimento de 1.900 pontos. Se fosse habilitado o sinal de saída, ele só deu a saída nessa seta rosa aqui, então ele teria pego aí 1.400 pontos. Embora tenha dado compra, né, aqui foi venda e aqui deu sinal de compra, ele não deu sinal de saída. Então, se tivesse habilitado na estratégia, ele ia sair somente aqui nesse item, nesse candle. Lembrando que depois do gráfico montado, né, o indicador ele mostra a seta e fica. Né? Porém, quando a gente está no mercado aberto e o preço está sendo formado no candle, então o preço ele pode caminhar, ele pode indicar o sinal aqui, e aí ele pode voltar e acabar saindo o sinal. Então, lembrando que nos indicadores isso pode acontecer, e se acontecer ele vai poder dar a entrada, porque o sinal foi
né, efetuado ali, e ele não vai aparecer o sinal aqui se o sinal, né, voltou, o preço voltou tal, e ele saiu da condição da estratégia, pode ser que a seta ela não apareça mais, porém ele tenha efetuado a entrada. Então, quando acontecer isso, né, é para já ficar sabendo que foi, realmente ele deu a entrada, porém pode ter ocorrido isso, que daí a seta não apareceu e o Fênix ele realizou a entrada, porque naquele momento a condição foi efetuada. Então, é bem simples a estratégia, né? É simplesmente a gente só precisa escolher qual estratégia utilizar. Alterei aqui o menu, ele já altera a lógica da estratégia, e aí ele tem as entradas, cada estratégia tem a sua lógica e as entradas são diferentes. Então agora eu vou mostrar no Fênix como que eu faço essa configuração. Então eu venho aqui no Fênix, arrasto para o gráfico. Aqui eu tenho os parâmetros. Eu vou lá em estratégias. Primeiro eu tenho os indicadores. Aí eu tenho o menu aqui de estratégias. Então aqui embaixo eu tenho todas as estratégias. Aqui eu tenho a Larry Williams. Lembrando que ela funciona somente com o IA habilitado, né, que nós temos o IA, o Trade e o C-Trade. O Trade e o C-Trade, eles utilizam a média rápida, né, como a sua principal estratégia. Então, o Trade ele faz a favor da tendência, o C-Trade contra a tendência. Por eles utilizarem uma média e essa estratégia Larry Williams também utilizar, por isso ele não é compatível, então a gente tem que escolher o IA. Se for escolhido o Trade e o C-Trade, ele vai dar uma mensagem falando que não pode ser utilizado em conjunto. Para habilitar a estratégia, basta eu vir aqui em habilite estratégia, coloco em true, feito isso eu já habilitei a estratégia no Fênix. Aí eu só preciso escolher a estratégia que eu quero, né, qual a das quatro, deixo 9.1 por exemplo, e aqui eu vou habilitar o stop loss, se eu quiser, e também habilita a saída, que seria stop gain. Então, se eu habilitar esses dois recursos aqui, ele vai tanto colocar o stop loss de acordo com a estratégia, é um stop loss curto, que aí se a estratégia deu errado, ele já estopa, e ele também vai fazer o gain, né? Ele vai procurar buscar o máximo de pontos possível, e aí quando der o sinal de saída, que seria a seta rosa, que eu mostrei aqui no gráfico, ele vai fechar a posição em aberto. Aí eu tenho aqui o tipo de preço e o método de cálculo da média, vou deixar como padrão. Então, para habilitar a estratégia, somente isso. Aí pode vir a dúvida, né? Mas como que funciona a estratégia, qual que eu escolho, para qual ativo? Então eu vou mostrar para vocês ver como é fácil eu estar selecionando isso e deixando o MetaTrader ele calcular para mim qual seria a melhor combinação. Então eu vou fazer uma otimização aqui, mostrando como é fácil. Primeiro eu venho aqui em exibir, testador de estratégia, aí ele vai abrir aqui para mim os parâmetros. Aqui na aba geral, se ele aparecer assim, eu escolho aqui único, que eu quero fazer um teste único. Para eu selecionar aqui os ativos, para ele poder aparecer aqui no menu para mim, eu preciso ter adicionado aqui na janela observação de mercado. Então, basta eu vir na última linha aqui, eu digito o ativo que eu quero, e aí, feito isso, eu tenho aqui o conjunto de ativos, ele vai aparecer aqui para mim também, né, para eu poder escolher. Então, aqui, lembrando que o robô, eu preciso escolher aqui o Fênix, ele tem que estar com o Fênix aqui selecionado. O ativo, eu vou selecionar o ativo, por exemplo, que eu vou pegar o ativo da VEG. O tempo, eu vou escolher do dia 11 ao dia 14 de novembro, só para poder fazer o teste. Não vou alterar esses outros parâmetros. Aqui em cada tique, quando eu não utilizo agressão, eu posso escolher cada tique. Se eu utilizo agressão, eu tenho que escolher, cada tique é baseado em um tique real, porque daí ele tem que pegar os dados para calcular a agressão, então ele precisa do tique real. Como eu não estou utilizando, eu posso escolher só cada tique. E aqui em otimização, eu vou escolher o algoritmo completo lento. Por quê? Porque eu quero que ele selecione várias combinações para mim, para eu escolher qual a melhor combinação para esse ativo que eu estou fazendo o backtest aqui. Aí eu vou vir aqui em parâmetros de entrada e vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui e vou escolher pré-definidos. Assim ele vai zerar todos os parâmetros e eu vou poder configurar, né, para eu poder fazer o backtest. No stop loss, como eu vou calcular através da estratégia Larry Williams, eu não preciso colocar um valor aqui que vai ser considerado no stop loss. Eu só tenho que ser um valor maior que zero. Então eu vou deixar o padrão, venho aqui no IA, habilito o IA, vou colocar em true, que eu quero utilizar o Fênix IA. Também o stop gain, eu posso deixar o padrão, ele tem que ser um valor maior que zero. Eu não vou utilizar porque eu vou utilizar o stop gain também da estratégia. Aqui em proteções, eu tenho que habilitar as operações compradas
e vendidas, porque eu quero fazer um day trade, então eu quero que ele compre e venda. Por um acaso, se eu quiser que ele só compre ou só venda, por exemplo, eu vou fazer um swing trade, eu só quero realizar compras, então eu venho aqui em vendas e coloco em falso. E com isso, ele não realiza as operações vendidas, só ele realiza as compradas. Então aqui no caso eu vou deixar os dois como true. E aí pronto, agora eu só preciso ir lá na estratégia Lero Williams e poder selecionar. Então aqui eu preciso habilitá-la, como mostrei no Fênix, deixa em true, então aí ele vai estar fazendo os cálculos e utilizando a estratégia Lero Williams. E para eu fazer a otimização, então, eu não sei qual das 4 estratégias é a melhor. Então eu venho aqui, toda vez que eu vou fazer uma otimização, eu preciso escolher o campo, eu clico aqui nesse quadradinho, ele vai ficar em negrito. No iniciar, eu tenho que me certificar que ele tá pegando da 9.1 e o parar, ele vai pegar 9.4. Então ele vai ter 4 passos, 4 combinações. Então está correto. Vou deixar aqui habilitado Stop Loss e também Stop Gain pela estratégia. Então ele vai fazer todos os cálculos da estratégia para mim. Vou deixar como padrão aqui o preço e o método de cálculo da média. Venho aqui nas entradas para poder me certificar dos lotes. Então eu posso deixar aqui entrada limite ou a mercado. E aqui, no contrato inicial, se eu estou utilizando uma ação como essa daqui, ela não é aquelas ações fracionadas, que tem um F aqui no final, eu tenho que utilizar de 100 em 100, que é o lote mínimo para as ações padrão. Se eu estiver utilizando as ações fracionadas, aí eu posso utilizar o de 1 em 1. Lembrando que as fracionadas, ela tem um F sempre no final, e ela, por exemplo, aqui vamos colocar aqui a VEG, ó, a VEG seria VEG E3F, olha lá, ela já aparece aqui, ela é fracionada, ela vai de 1 a 99. Se eu colocar 100 assim, ele dá erro, ele não aceita. Então, eu vou deixar aqui, como são as ações, eu vou fazer um day trade, eu deixo aqui iniciando às 10 e finalizando, né, o horário para final, para abrir posição às 5 da tarde e para finalizar minha posição às 5h29. E aqui, um item importante, eu quero que ele otimize para mim também o time frame, porque eu não sei qual time frame vai ficar bom para aquele ativo. Então eu venho aqui em habilita otimização e backtest do tempo gráfico, coloco em true, é muito importante eu colocar em true, que é para ele saber que ele tem que fazer a otimização. E aí eu não vou otimizar o habilitar aqui, eu vou deixar habilitado e eu vou otimizar somente o tempo gráfico. Então aqui, ó, tempo gráfico do setup para otimização, o backtest. Eu inicio aqui no iniciar 1 minuto e eu vou deixar aqui um dia. Eu não sei qual o tempo que é, eu vou deixar aqui em todos até um dia, até o diário. Ele deu 76 combinações. Feito isso, ó, eu já otimizei, né, pedi para ele otimizar a estratégia do Larry Williams, as 4 estratégias, no ativo que eu escolhi, que é da VEG, e o tempo gráfico. Então eu vou clicar em iniciar. Ele tem as 76 combinações, né? Como ele é um backtest que ele realiza poucos cálculos, ele é um backtest rápido. Né? Quando ele realiza mais cálculos, ele fica um pouco mais lento. Né? A versão atual do Fênix, o backtest está muito rápido, ó, ele já está finalizando. Né? Em alguns segundos, aqui ele fez as 76 combinações. Aqui ele vai mostrando no gráfico quais seriam os resultados. Ó, já finalizou. E aqui eu olho o lucro. Ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui qual foi o resultado. Então, ele fez 3 trades, deu R$ 121. O fator de lucro, quando não tem assim um valor, é porque ele não teve stop. Quando tem, ele já consegue calcular. E ele mostra o valor, quanto maior, melhor. Se não tem, melhor ainda, porque daí ele não tomou stop. O payoff também, quanto maior, melhor. E o mais importante aqui, ó, qual estratégia foi o melhor resultado? Então ele mostrou aqui para mim que na ação da VEG, a estratégia 9.1 foi a melhor no time frame de 20 minutos. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu venho aqui, posso executar teste único, só para ele poder mostrar o relatório para mim. Ó. Aí ele mostra também no gráfico, ó, ele realizou uma compra aqui, ó, olha onde ele foi vender, então ele conseguiu aqui, né, aqui, vamos ver qual foi o percentual que ele teve de ganho. Então ele realizou a compra aqui e vendeu lá em cima. Ó, 2,5% foi esse ganho. Quando eu fiz aqui o teste único, ele já gerou aqui para mim o relatório, ó, tá vendo? Ele não tomou loss, ele não teve perda, só teve ganho nas 3 operações que ele fez. E os parâmetros de entrada, eles já estão com as configurações, né? Então aqui, ó,
ele já ficou aqui com 20 minutos, né, que foi o que foi escolhido ali. E quando a gente vem aqui no Lero Williams, ó, ele já está aqui com a 9.1, né, que ele escolheu ali na otimização, que foi a melhor aqui. Então ele pega esses parâmetros que estão aqui, que foi otimizado, e coloca aqui no parâmetro de entrada. E com isso, é só eu vir aqui com o botão direito, clico em salvar, gero o arquivo do setup, e com isso eu posso utilizar na minha conta demo, para poder fazer um ajuste fino, se precisar, ver como que é o comportamento, e depois tá colocando na real. Então você vê que é muito fácil, né? O backtest ele faz praticamente tudo para a gente. É só, se eu quiser escolher um outro ativo, como essa estratégia ela calcula o stop gain e o stop loss automático, é só eu vir aqui e escolho um outro ativo e executo aqui o backtest. Então ele já vai fazer também todas as combinações do mesmo jeito, porque aqui ele está, né, a otimização está habilitada. Olha lá, também as 76 combinações. Aí ele vai mostrar aqui quais foram os resultados, ele mostra aqui no gráfico, e aí eu consigo dessa forma fazer em todos os ativos que eu quiser, posso fazer uma comparação para ver qual ativo ficou um ganho melhor, qual estratégia utilizar nele, posso fazer uma carteira de ativos, posso utilizar, porque no Fênix, com uma conta real, você utiliza quantos robôs você quiser em ativo diferente, então eu posso utilizar aqui em todas essas ações, se eu quiser, que são ativos diferentes. Olha, na Vale 3, ele teve 2 trades nesses 3 dias que eu escolhi ele para fazer, com R$ 57 de ganho, não teve loss também. E na Vale 3, ó, ele escolheu aqui a estratégia 9.2 nos 20 minutos. Então eu já tenho 2 ativos com 2 estratégias diferentes para utilizar. Se eu utilizasse a 9.1, ó, a 9.1 ele deu R$ 13, ó, foi esse aqui, ó, 9.1. O melhor resultado dela para a Vale foi R$ 13. E a 9.2 já foi os 57. Então, você vê que ele fez a escolha aqui para mim. Claro que esse valor aqui, né, ele pode não bater na hora que eu utilizar na conta demo real. Isso aqui é para ter uma noção, para a gente poder ver qual estratégia utilizar. E aí a gente coloca na demo, testa na demo. Ficou bom? Usa na real com o menor lote possível. Ficou, a gente não precisou fazer ajuste, eu já fiz o ajuste fino. Aí a gente pode estar operando e, se for necessário, depois de vários dias de teste, a gente pode estar alavancando. Ok, pessoal? É muito simples, né? É só escolher ali, otimizar, coloca ali para ele otimizar o time frame também, para você poder ter, saber qual time frame, qual estratégia utilizar. É uma estratégia muito boa, vários traders famosos utilizam, e tanto funciona em ações como no mini índice, mini dólar. É só preciso otimizar, ver qual o melhor time frame em cada ativo e que tenha aí, você tenha bastante trades aí positivos aí e seja consistente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.